Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Escola Girassol, há 25 anos, semeando o futuro. Seja você sempre muito bem-vinda ao Conexão Saúde. A conversa de hoje é fundamental. Mais de 1 milhão de pessoas vivem com algum transtorno psíquico no mundo. Ansiedade e depressão são as condições mais prevalentes. No Brasil, um levantamento indicou que 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno psíquico também. Conexão Saúde hoje abre esse espaço para uma conversa que amplia o olhar. Vamos explorar os transtornos psíquicos de forma transdisciplinar. E para isso recebemos um médico psiquiatra especialista em fenomenologia existencial, Dr. Agilberto Calaça das Neves. Seja muitíssimo bem-vindo ao Conexão Saúde. Dr. Agilberto, é uma alegria tê-lo conosco hoje aqui no nosso programa. O prazer é meu, Priscila, de estar aqui com vocês nesse grande programa que tem uma grande função social. Com certeza, doutor. E eu faço questão de apresentá-lo. Primeira entrevista, ele já começou com os quadros de saúde na semana passada. O doutor Agilberto, além de médico, psiquiatra, especialista em fenomenologia existencial, também é poeta. Ele atuou como diretor da Casa das Palmeiras, que é uma instituição extra-hospitalar para atendimento às pessoas com esquizofrenia, fundado pela grande psiquiatra doutora Nise da Silveira, na cidade do Rio de Janeiro. Foi também psiquiatra do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e atualmente reside na cidade de Araraquara, São Paulo, atendendo em consultório particular e também de modo online. E hoje a gente conversa de um assunto extremamente importante. A gente percebe a prevalência dos transtornos psíquicos, doutora Gilberto. E a gente gostaria de entender o que são os transtornos psíquicos de fato. O transtorno psíquico, Priscila, é a forma moderna de designar os sofrimentos psíquicos, sejam as esquizofrenias, o transtorno bipolar, a depressão, as fobias, as paranoias, enfim, tudo que é transtorno psíquico, tudo que é sofrimento psíquico é designado atualmente como transtorno psíquico. E doutor, a gente falou inicialmente que a gente vai tratar de uma maneira mais ampla dos transtornos psíquicos, de uma maneira transdisciplinar. E como que a psiquiatria moderna tem incorporado esse olhar mais integrativo e menos reducionistas, sobre o adoecimento mental? Olha, o termo transtorno psíquico já incorpora e justamente pela psiquiatria essa complexidade que é, digamos, trazida ou causada pelo sofrimento psíquico. Porque anteriormente a esse nome transtorno psíquico, se chamava de doença mental. Então, a doença mental, e doença sempre é um termo emprestado da medicina, está ligada às causas biológicas. Então, o transtorno ele já abre para esse outro contexto, abrangendo as causas ou as formas existenciais, também emocionais, psicológicas e também espirituais, entendeu? Porque aqui no Brasil, principalmente, vivemos num país que tem uma grande... as pessoas têm uma ligação religiosa muito grande, não é verdade? Com e certeza. Apesar de tudo do mundo moderno que está trazendo a ciência, como
e a tecnologia tá no top assim, do interesse das pessoas, a religiosidade ainda é um fato um fenômeno, eu diria, muito importante para os brasileiros. E como que o senhor enxerga as causas, além da questão biológica? Quando o senhor recebe um paciente que, de alguma forma, tem um diagnóstico ali específico de transtorno psíquico, como que o senhor trabalha esse diagnóstico? Como que você mostra, doutor, para aquele paciente as principais causas e como considerar o contexto dessas causas? Na verdade, tem a pressão pelo diagnóstico é muito grande. Muitas vezes eu recebo pacientes que, como tem o Google e outras formas de informação, ele já chega com um diagnóstico e já quer um determinado remédio, entendeu? É uma coisa impressionante. A difusão, né, das doenças através das redes sociais, dos aplicativos. Então, em primeiro lugar, temos que abrir um espaço, né, para que a pessoa possa dizer o que a está trazendo a consulta psiquiátrica, né? Porque quando uma pessoa procura um psiquiatra, o que é que ele espera? O que se espera de uma consulta psiquiátrica? Né? Muitos esperam hoje só o remédio, não é, doutora É Gilberto? verdade, é verdade. Mas quando uma pessoa procura um psiquiatra, mesmo que seja por uma insônia, sintomas leves, uma leve depressão e tal, nós temos que ter em conta que houve uma ruptura na vida dessa pessoa, né, que pode trazer algo assim como a perda do sentido da existência, por exemplo, mesmo que sejam sintomas chamados de banais, e que essa pessoa está procurando saber o que está ocorrendo com ela, entendeu? E quando ela pede um remédio, é porque ela já teve uma identificação com um quadro determinado que foi apresentado pela revista ou pelo aplicativo que ela viu, pela rede social. Então, e muitas vezes nós temos que demover essa pessoa de que muitas vezes ela não apresenta aquele diagnóstico que ela está trazendo. Entende? E o remédio não serviria para ela. E é interessante que, como o senhor abre o contexto da doença, o senhor trabalha de uma forma transdisciplinar e integrativa, a questão só do remédio não seria o tratamento específico. E quais fatores extrabiológicos mais impactam o agravamento ou a melhora de um transtorno psíquico? Como não está só relacionado com a biologia, logo também os agravantes e também a melhora está um pouquinho também fora, né, da questão biológica. Quando falamos de extrabiológico, estamos falando daquilo que não é nem animal nem planta, não é verdade? Das causas culturais, né? das causas existenciais e de outras causas, né? Na verdade, quando a pessoa chega na consulta, o nosso ouvido deve estar atento, né, para qual é o sinal que fez com que, o alerta que fez com que a pessoa viesse a nós. Né? Muitas vezes, por exemplo, é uma angústia. Né? A angústia é um sofrimento atroz, né? Mas ao mesmo tempo é um momento em que o mundo se abre tal qual ele realmente é, sem as pressuposições que nós temos e sem as referências de segurança que ele nos dá, entendeu? De repente o mundo se abre de uma maneira inóspita para a pessoa e ele quer compreender o que está se passando com ele. Então, além da medicação,
o mais importante é a compreensão que ele pode ter do que está acontecendo com ele neste momento que ele está indo ao psiquiatra. Excelente. E o senhor, no caso, é médico psiquiatra e também psicanalista, certo? Sim, eu tive uma formação psicanalista, né, que ainda é de muita utilidade. É uma importante, eu diria que faz parte do meu arsenal terapêutico também, né? Apesar de ter algumas divergências teóricas apenas com a psicanálise, mas ela foi o primeiro passo, foi a primeira oportunidade que deu voz às pessoas com problemas psíquicos, com transtornos psíquicos. A fala cura, doutora Gilberto? Sim. Inicialmente, eu diria que o Freud, como era um neurologista, né, e a psicanálise começou dentro da medicina, ele buscava a cura, né? Ele queria curar e curar pela palavra, né? Porque o Freud descobriu que os doentes sofriam de reminiscências, ou seja, de reminiscências de lembranças das quais ele faziam com que ele atuasse, ao invés de se lembrar dessas lembranças. E a psicanálise tentava fazer com que ele, ao invés de agir, e agir apresentando uma sintomatologia psíquica, ele, com a lembrança, através da palavra, da associação livre, ele pudesse ser curado. Então, dessa forma de ver, a palavra cura. Doutor Agilberto, aqui no nosso programa hoje, médico psiquiatra, continuamos com ele no próximo bloco, mas iniciamos os nossos quadros de saúde e em um mundo de relações cada vez mais complexas, surge uma pergunta que toca fundo, olha lá, por que a gente insiste em amar quem não nos ama? É com ele, psicólogo, comunicólogo Cássio Ropelato, trazendo um olhar sincero, direto, sobre esse movimento emocional que acontece mais do que a gente imagina. Sala de terapia. Sobre o amor, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você hoje. Você está muito preocupado em ser amado pelo outro, você está muito preocupado com amar e não ser amado. Você não percebe que quando você fica preocupado com o amor do outro, você esquece que o amor é seu? Que o amor te pertence, e às vezes eu vou amar, eu vou dar o meu amor para uma pessoa que não tem para me devolver. Mas pense bem, se todas as pessoas puderem te amar hoje, e você não tiver amor dentro de você, do que vale esse amor? O amor que você pode dar é tremendamente mais rico, porque dar amor me faz conhecer mais sobre o amor, sobre o verbo amar. Ser amado diz respeito ao outro, o que o outro tem, não aquilo que você tem. Às vezes a busca ou o medo de não ser amado te impede de conhecer aquilo que você é. Você é esse amor. Você é um ser amoroso. Você precisa se conhecer dentro desse amor. E é só amando que você conhece o que é amor. Ser amado não te faz conhecedor e nem te dá a experiência do amor. Você pode amar e você se conhece como amor. A ideia de que a ortodontia é coisa de adolescente ficou lá no passado. A doutora Márcia Gandini mostra como a tecnologia atual, permitiu tratamentos discretos, eficientes, adaptados à rotina de quem chegou à fase adulta, provando que idade não é limite para cuidar do sorriso. Olá, eu sou a doutora Márcia Gandini, da Gandini Ortodontia, localizado no ISE, aqui na cidade de Araraquara. E a gente veio falando algo sobre a ortodontia nos pacientes adultos. É uma situação, às vezes, constrangedora, e às vezes esse adulto vem perguntando, eu estou na idade correta para fazer esse tratamento? Eu já não passei da idade? Não está muito tarde para ter essa ação de um ortodontista cuidando dos meus dentes? Claro, vai demandar
o que você está apresentando aos nossos olhos e qual seria a sua queixa principal. Muitas vezes as funções, né, que são a mastigação, a fala, o dormir até corretamente, porque sim, o adulto também tem alguma ação de dormir, né, com o dormir, que está interferindo com o dormir, que a gente fala que é aquela parte de ressonar, ou estar roncando, ou tem uma apneia do sono. Aí eu vou ter que estar também com outros profissionais de áreas afins trabalhando conosco. Então, essa situação da ortodontia ser limitante para você, adulto, hoje, que procura, às vezes, ou não procura, às vezes, porque já passou da idade, isso a gente quer deixar cair por terra totalmente e dizer que você, com alguma dessas limitações, não estou dormindo direito, às vezes estou roncando, tenho falta de dentes, tenho alguns dentes com mobilidade, tenho falta de dentes na minha boca, tenho a situação dos meus maxilares que não estão conversando entre si. Sim, o ortodontista, ele vai estar e é o profissional da área que vai agir nesse momento com você e especialidades afins. A gente tem conversado e tem tocado bastante nesse ponto, porque está faltando, às vezes, um pouco de informação dentro das áreas afins e a gente gostaria de ser, talvez, o primeiro profissional dentro de toda essa gama de profissionais que estariam envolvidos com a tua situação. Então, procure o ortodontista, ele vai ser o profissional que vai te dar esse direcionamento. A gente está aqui para te atender e tirar toda a sua dúvida. Gandini Ortodontia, 16 99741 1685. E atenção, Araraquara e toda a região, chega a hora de mudar o visual gastando muito menos. E é nas Óticas Fabrilém que está rolando a mega promoção Grandes Marcas. Aproveite descontos de 30%, 40% e 50% nas armações das grifes mais desejadas do país. É isso mesmo, estilo, qualidade, preço baixo, juntinhos para você sair de óculos novo. Mas atenção que é por tempo limitadíssimo, descontos incríveis de até 50%. É por isso que você não pode ficar de fora dessa. Corra para as Óticas Fabrilém e participe da promoção mais esperada do ano. Visite uma das lojas, tem no Shopping Jaraguá, tem na Avenida 7 de Setembro 556, tem em 2 unidades, lá na Rua 9 de Julho tem 2 Fabrilém, uma no número 1081, que é no centro, e outra lá do ladinho do Estradão, o número 1931. Tem em Américo Brasiliense também na Avenida Joaquim Afonso da Costa, 296, no centro de Américo. Óticas Fabrilém, o seu olhar merece sempre o melhor. E quando o assunto é segurança financeira, vamos lá? Informação clara faz toda a diferença, é na Romarseg. O corretor de seguros Jefferson Catelani apresenta orientações práticas para proteger o futuro e evitar surpresas em momentos delicados. Confira! Romarseg, corretora de seguros. Nossa segurança é deixar você tranquilo. Você vai viajar? Ótimo! E a sua casa, ela está protegida? Olá, meu nome é Jefferson Catelani, sou sócio proprietário da Romarseg Corretor de Seguros e hoje estou aqui para dar dicas para a segurança da sua casa enquanto você estiver fora. E lembre-se, seguro só com corretor de seguros. Falamos isso porque as pessoas viajam, as casas ficam sozinhas, né, sem movimentação, e isso é um prato cheio para a bandidagem. Eles sempre estão de olho, né, vendo se a luz está apagada, não está, a movimentação de entrando e saindo pessoas. Então a gente vai dar algumas dicas para que a pessoa possa viajar e fique tranquila. Quais são essas dicas? Se você for viajar, evita, né, colocar em rede social, fica um pouquinho mais seguro, não coloca muito porque o bandido também está online, ele está vendo. Então ele vai avançar na sua residência sabendo que não tem ninguém. Fala com o seu vizinho para ele poder ir lá recolher a correspondência, acender, apagar uma luz em algum determinado horário, para mostrar que tem um certo movimento ali, não é verdade?
E pedir também, se algum vizinho puder ir lá regar uma planta, para não deixar tudo abandonado, cancelar às vezes um jornal, uma revista, para que não deixe as caixinhas de correio também lotadas ali, para deixar esse símbolo de abandono. Mas mesmo assim, com todas essas precauções, pode acontecer alguma coisa. E o seguro residencial, ele entra para essa proteção, porque você pode ter um incêndio, um roubo, né, algum outro dano que o seguro residencial vai suprir para você e você não ter esse prejuízo financeiro. Então, na Rumarseg, a gente consegue traçar para você esse melhor perfil e o melhor seguro residencial para que você possa ir viajar e ficar tranquilo. Venha para a Rumarseg e a semana que vem mais vídeos e dicas de seguro. A Clínica Foco traz mais um depoimento que revela o que torna o Grupo Foco 60+ tão especial. Histórias de convivência, afeto e transformação são momentos para sentir de perto como que o encontro entre pessoas pode mudar rotinas e iluminar caminhos. Boa tarde, eu sou Paulo Sérgio da Rocha, contador, tenho 66 anos, estou participando desse grupo há 2 meses. Estou gostando muito e acho que está modificando bem meu pensamento. Estava muito sem fazer nada, sem se preocupar com nada. E agora tem uma tarefa muito boa para fazer. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. Continuamos a nossa entrevista sobre transtornos psíquicos, o quão importante é a nossa pauta de hoje com o médico psiquiatra Dr. Agilberto. Então fique aí que tem mais. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrelém você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência
frequência bipolar, de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Na primeira infância, cada gesto importa, cada olhar, cada descoberta. Na Escola Girassol, o cuidado e o afeto caminham lado a lado com o aprendizado. Aqui, valorizamos o desenvolvimento harmonioso das crianças, respeitando o tempo e a essência de cada uma. Em um ambiente seguro, acolhedor e cheio de significado, preparamos nossos pequenos para o futuro, com amor, valores e conhecimento. Matrículas abertas. Escola Girassol. Tradição em cuidar, educar e formar com coração. E a gente volta ao Conexão Saúde e continuamos com a entrevista sobre os transtornos psíquicos com ele, médico psiquiatra especialista em fenomenologia existencial, Dr. Agilberto Calaça das Neves. E a gente deixou muito claro, doutor, obviamente, no primeiro bloco, que a questão do transtorno psíquico é uma questão bem mais complexa do que uma questão somente biológica. E de que maneira, doutora Gilberto, o corpo, a mente, o comportamento, o ambiente formam esse sistema interdependente no adoecimento psíquico? Sim. Essa é realmente uma grande pergunta, né, que pode nos fazer com que a gente mostre, né, essa inter-relação, né, de fatores que não são biológicos com fatores existenciais, emocionais, psicológicos e também espirituais, né? Às vezes as pessoas questionam a espiritualidade dentro da ciência, né? Como é que podemos coordenar uma coisa com a outra, né? Mas eu tenho alguns exemplos assim. Por exemplo, o sofrimento de Jó, agora me passou pela cabeça, que era um homem justo, né? Era um homem que tinha riquezas, tinha filhos, e de repente, um problema acima, supernatural, acima do natural, ele perde tudo. Ele perde a riqueza, ele perde os 10 filhos, ele tem uma doença que o toma da cabeça aos pés, e apesar de tudo, ele não perde a fé em Deus, né? E isso é da parte cristã. E na parte judaica, por exemplo, no Holocausto, né, em que houve uma crise na fé de Deus. Onde estava Deus quando estava ocorrendo aquele horror na Shoah, do Holocausto, não é verdade? E muitos perderam a fé. A fé, muitas vezes, é aquilo que dá sentido de vida à pessoa, né? E a falta de sentido é uma causa de adoecimento, entendeu? Um adoecimento grave, um adoecimento psíquico que precisa de cuidados, né? Que não apenas medicamentosos, mas de tratamento também, para que a pessoa possa compreender o que ocorreu com esse... que nós todos vivemos, vamos dizer assim, com algumas referências de segurança, né? Temos a família, temos o emprego, temos um hobby ao qual nos dedicamos, temos várias coisas que são as referências de segurança na vida. E às vezes
nós perdemos essas referências de segurança, elas colapsam, não tem mais aquele peso que tinha. E aí tem até uma pessoa que estuda essas questões que diz que quando a vida inautêntica fracassa, nós adoecemos. É uma coisa, a vida inautêntica seria o seguinte, que vivemos inautenticamente quando estamos envolvidos totalmente com as coisas. As coisas que nos rodeiam têm um valor em si mesmas, né? Os bens materiais, as ideologias. Então, o envolvimento é tão grande com essas coisas que a gente se perde de nós mesmos. Isso nos aliena, né? De certa forma, mas nos aliena, mas nós vivemos bem, tranquilos. Mas quando isso falha... Mas né, é uma vida frágil. Aí é um naufrágio muito grande e aí vem a doença, vem a angústia e vem as propensões que cada um de nós já carrega, seja genético ou de outra natureza qualquer, e então adoecemos. Então a gente pode dizer que o sentido, independentemente do sentido, se é a fé, se é a família, se é o trabalho, quando a gente perde, é um grande gatilho para o adoecimento mental. Eu diria que sim. Psíquico. Eu diria que nós, de certa forma, somos produtores de sentido. A gente sempre procura dar um sentido à nossa vida. E a gente precisa do sentido para que a gente reorganize a nossa vida Sim, psíquica. nós precisamos de um sentido. Geralmente é difícil que alguém viva sem um propósito de vida. Claro. Entendeu? Nós temos um propósito de vida. E quando esse propósito se perde, quando o futuro fica barrado, entendeu? Quando o tempo fica bloqueado, quando há uma dificuldade de nós nos presentificarmos, né? De estar presente na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, isso já mostra que houve um adoecimento. E a vida autêntica seria o oposto. Traz sentido, traz verdade e traz saúde mental para o indivíduo, doutor? Sim. Na verdade, eu diria uma coisa que pode ser paradoxal, que nós vivemos fugindo de nós mesmos. Nós vivemos fugindo da nossa vida autêntica. Porque a vida inautêntica é a vida de agente. Ou seja, nós vivemos, pensamos e sentimos como todo mundo vive, pensa e sente. A educação molda, de certa forma, a nossa forma de ser. Nos padroniza. Estamos sempre moldados. Mas quando esse molde se fragiliza, então vem um adoecimento. É por isso que ela diz, quando essa vida inautêntica falha, o mundo aparece tal qual ele é, sem nenhum fundamento de certeza, entendeu? E o que é que a vida inautêntica, na verdade, nós estamos fugindo das questões fundamentais, que são as questões humanas. Por exemplo, a nossa finitude. A nossa finitude é algo que nós não pensamos, porque senão ficaríamos muito angustiados, entendeu? Mas é necessário. Mas é necessário pensar sobre. Sim, na verdade, é preciso aceitar que o ser humano é um ser para a morte. Parece uma coisa muito trágica, mas na verdade, no melhor sentido, é aquilo que pode ter uma abertura para que possamos viver autenticamente. Concordo. Ou seja, assumindo as nossas possibilidades de ser. Entendeu? Que muitas vezes nós vivemos inautenticamente porque estamos vivendo outras possibilidades de ser que não as nossas. E quanto mais somos, mais saudáveis psiquicamente podemos ser? Sim. Eu diria que essa é uma questão difícil, né? Porque
Gente, tá boa a nossa entrevista, hein? Pena que a gente não tem um programa todo para ficar aqui, doutora Gilberto. Olha, mas por favor. Sim, então é isso. O viver autêntico seria este viver em que essas questões são levadas em conta, entendeu? Essas questões fundamentais do homem, que são inerentes a nós, né? A vida e a morte, né? E aí com isso a gente pode ter uma vida mais plena, entendeu? Pode ser uma abertura para uma vida mais plena, uma vida em que vamos viver o nosso modo próprio de ser. Buscar ser humano e a sua própria essência humana é algo que vai nos ajudar a trabalhar o nosso equilíbrio psíquico. Ou exagerei, doutora Eu concordaria com esse seu raciocínio. Olha lá, doutor Agilberto aqui hoje no Conexão Saúde. Ficamos sim com um gostinho de quero mais, porque quando a entrevista é boa é assim, viu, doutora Agilberto? O gostinho de quero mais. O senhor vai estar aqui toda semana com um quadro de saúde mental, médico, psiquiatra aqui no nosso programa. Teremos mais entrevistas. Então hoje a gente começa aqui a entender e aprofundar, né, no âmago da nossa existência, junto com o senhor. Muito obrigada pela entrevista, doutora Gilberto. Obrigado a você, à TV Cultura e a toda essa equipe maravilhosa que está aí. A gente fica muito, muito feliz e vamos direto para o nosso plano de saúde. Porque quando o assunto é saúde, confiança e estrutura fazem toda a diferença e é exatamente isso que o H Saúde entrega: acolhimento, organização e profissionais preparados para atender com muita excelência. A nova unidade do H Saúde em Matão já está em total funcionamento, em um ambiente amplo, instalações atualizadas, estacionamento próprio, garantindo mais conforto e acessibilidade. Anote já o endereço da nova sede de Matão, Avenida 28 de Agosto, 758. A unidade conta com a central de atendimento, com emissão de guias e atendimento multidisciplinar, além de um centro clínico de fisioterapia completo, preparado para oferecer tratamentos de qualidade e acompanhamento especializado. Os atendimentos lá da unidade da Avenida Saldanha da Gama foram encerrados. E se preparem. Vem muito mais novidade por aí, aguarde. H Saúde, cuidando sempre muito bem, cuidando muito mais. E a gente vai para a nossa segunda parte de quadros especiais do nosso Conexão. Temos Mulheres na Ciência sim, e é com ela hoje Marília Santilli, cofundadora do Instituto Ramina, apresentando o Ramina Move. É um método que vai além do treino tradicional. A gente descobre que é essa abordagem que une biofísica da autocura e ciência do movimento. Olá, eu sou a Marília, sou formada em Educação Física e trabalho com biofísica da autocura no Instituto Ramina. E o que eu mais escuto dos meus alunos é: Marília, como que o meu corpo mudou tanto sem eu ter aumentado nem peso, nem carga ou tempo de treino? E eu sempre respondo: é porque no Ramina Move a gente não treina só músculo, a gente treina a inteligência do corpo todo. Aqui a gente acorda a fáscia, ativa os pontos que estavam adormecidos, faz o corpo conversar de novo com o cérebro e com o coração. É um movimento que libera energia, que devolve o equilíbrio, que reorganiza tudo por dentro. E o mais legal, sabe o que é? É que você sente na hora. A força aparece, o corpo fica mais leve, mais estável, mais rápido e até a sua mente melhora. O Ramina Move é isso, é devolver para o corpo a versão dele que sempre teve, só estava escondida. No Brasil, são mais de 160 milhões de animais de estimação e mais da metade dos lares dividem com um pet. Mas quando chega a hora da despedida, como garantir dignidade, acolhimento e respeito? É com ela a Funerária Bom Jesus apresentando um serviço de velório pet. É um olhar atento para quem ama de verdade. Um vínculo com um animal de estimação é puro e sincero. Um amor que se expressa em gestos simples, olhares e pequenos momentos que marcam para sempre. O velório pet é uma forma de honrar essa conexão, oferecendo um espaço de despedida repleto de respeito, carinho e gratidão. Porque mesmo após a partida, o amor que compartilhamos com nossos companheiros de quatro patas permanece vivo em nossas lembranças e em nosso coração.
Percebe-se que a Funerária Bom Jesus se diferencia sempre pelo compromisso com a excelência e pela forma como ela transforma um momento de muita dor em uma experiência de respeito e de muito amor. Não se trata apenas de oferecer serviços funerários, mas de proporcionar amparo, escuta, cuidado genuíno em tempos tão sensíveis. A confiança é fundamental. Por isso que essa empresa trabalha com informações claras, contratos objetivos, valores justificados, sem surpresa nenhuma naquele momento difícil, apenas o apoio. E eu conto para vocês que os planos são a partir de R$ 16 mensais. Coisa boa, hein? E vamos para um assunto importante que é sobre circulação, porque existe aí um termo que sempre gera dúvida. Afinal, o que são os aneurismas? No programa de hoje é com ele, médico, cirurgião vascular, Dr. Michel Nasser, esclarecendo de forma simples esse tema que muita gente ainda desconhece. Hoje vamos falar sobre aneurismas. O que são aneurismas? As artérias, mesmo as veias, podem se dilatar com o passar do tempo. Então, quanto mais a pessoa envelhece, mais a sua camada muscular dos vasos vai ficando envelhecida e mais frágil vai ficando. Isso facilita com que o vaso vá se dilatando. Essa dilatação do vaso, que acontece até 10% dos pacientes acima de 80 anos, pode levar ao que a gente chama de um aneurisma. E o que é esse aneurisma? O aneurisma de aorta abdominal, que é o mais temido, nada mais é que uma dilatação da principal artéria que irriga o abdômen e os membros inferiores. Então, para ser mais prático, o que acontece? Esse vaso vai dilatando, dilatando, como se fosse uma bexiga. A gente tem um exemplo simples. A bexiga vai dilatando. Então, quanto mais a gente dilata, mais esse vaso vai ficando fino. Vai ficando tão fino que quando ele rompe, pode sangrar. E esse sangue sai todo do organismo, cai dentro da barriga e o paciente tem uma morte súbita. Então, a gente consegue hoje evitar esse tipo de evento, que é o aneurisma de aorta. Como? Fazendo exames preventivos, principalmente após os 60 anos de idade. Então, minha sugestão para você, que tem mais de 60 anos de idade, 60, 65 anos de idade, já é um tabagista, é um paciente que fumou por muito tempo, que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem dislipidemia, faça o seu exame preventivo para evitar o aneurisma de aorta abdominal. A gente vai direto para um brevíssimo intervalo, mas a gente já volta com muito mais grandes temas de saúde mental e espiritualidade. Aguardem! Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini.
Na primeira infância, cada gesto importa. Cada olhar, cada descoberta. Na Escola Girassol, o cuidado e o afeto caminham lado a lado com o aprendizado. Aqui, valorizamos o desenvolvimento harmonioso das crianças, respeitando o tempo e a essência de cada uma. Em um ambiente seguro, acolhedor e cheio de significado, preparamos nossos pequenos para o futuro, com amor, valores e conhecimento. Matrículas abertas. Escola Girassol. Tradição em cuidar, educar e formar com coração. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianó, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. E a gente volta para o nosso Conexão Saúde, sempre entregando o melhor da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da nossa região, que mostra a beleza das pequenas grandes experiências da infância. Oi, meu nome é Martina e eu tenho 8 anos. Desde os 4 anos eu faço sapateado. E no ano passado eu fui um dos guarda-chaves do Pequeno Príncipe. E esse ano eu fui um dos corvos. E aqui no Crioulo Araraquarense eu fiz várias amizades. E essa aqui são uma das minhas amigas. E chega a vez dela, a médica geriatra, a doutora Maria Carolina Arbex, da Arclinic. Hoje ela fala sobre a importância da vitamina B12, hein? Um nutriente essencial para o funcionamento do sistema nervoso e para a saúde na fase madura e na longevidade. Mas queria chamar a atenção para uma vitamina em particular, que é a vitamina B12. Essa, assim, muitas vezes acaba tendo uma falta, né? E aí, por uma série de razões, a principal fonte dela é a carne vermelha. A gente sabe que os idosos, com o tempo, eles vão tendo uma alteração do paladar, que a gente chama de digeusia, que faz com que eles tenham menos predileção pela carne em si, fora condições estruturais de alteração de dentária, né, de você ter mais dificuldade de mastigar de fato a carne vermelha, então acaba sendo um prato que eles deixam de lado, acabam não tendo tanta vontade. E fora isso, algumas condições favorecem a má absorção. Então, ainda que você tenha uma boa alimentação, que coma carne vermelha, pode ser que você não consiga absorver isso de forma adequada, por alterações gástricas, produção de alguns fatores aí relacionados a doenças do trato gastrointestinal e ao uso de medicações. Uma medicação que está muito associada à falta de absorção da vitamina B12 é a metformina. Metformina é uma medicação que a gente usa com muita frequência para tratar diabetes no idoso. Ela é uma medicação de escolha, é uma boa medicação, mas tem essa questão. E aí os estudos vêm trabalhando e mostrando realmente essa deficiência. Então é necessário repor.
E por que a gente fala tanto dela? Por que ela é tão importante? A vitamina B12 ela é um importante percussor das células vermelhas, então para não ter anemia, ela é importante na memória. Então, queixas de memória podem sim estar relacionados a deficiência de vitamina B12, né? E outra questão, ela é muito importante para dor. Então, a gente muitas vezes usa a vitamina B12 para pacientes que tiveram ou têm dor do tipo neuropática ou alguma lesão neuronal. Ela é importante nessa reestruturação do nervo, dessas lesões de origem nervosa. Então, ela também é importante nesse papel de reposição. E quando a vida pede uma grande celebração, o lugar certo é o Que Festa Eventos, com mais de 20 anos de tradição. O Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, lá. Cada detalhe é pensado com muito carinho, sofisticação, dedicação, ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa e uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com muita tranquilidade e emoção. No Que Festa você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontíssimas para realizar o seu sonho. Atendimento humanizado, soluções sob medida, a sua festa acontece do jeitinho que você sempre imaginou. Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. E vamos para os cuidados neurológicos nas festas de final de ano. As festas de fim de ano podem ser desafiadoras para famílias que convivem com autismo, Alzheimer e outras condições neurológicas. Mudanças na rotina, excesso de estímulo, ambientes cheios podem gerar uma sobrecarga. O médico neurologista Dr. Ilan Rodrigues traz orientações essenciais para celebrar com mais conforto, respeito e muito cuidado. Demências. Você que tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó com doença de Alzheimer, por exemplo, ou alguma outra demência em casa. É preciso lembrar que fogos de artifício, é preciso lembrar que ficar acordado até mais tarde, a presença de muitas pessoas em casa vai deixar essa pessoa mais agitada. Existe uma coisa chamada fenômeno do entardecer. Quem tem um pai ou uma mãe com Alzheimer sabe o que é. É preciso entender essa situação e, de preferência, lidar com isso com uma certa antecipação. Converse com o médico que acompanha esse paciente para ver se precisa ser feito algum tipo de ajuste na medicação. Evite bebida alcoólica, isso vai deixar o seu pai ou sua mãe ainda mais agitado. E, afora isso, deixa ser feliz na questão da ceia, né? Seu pai e sua mãe já não têm mais muitas alegrias por que viver. Não cabe a gente ficar podando ainda mais em determinadas questões pequenas, como a alimentação nesse momento. Terceira situação, enxaquecas. Mais uma que eu vou ter que recomendar contra a bebida alcoólica. Álcool é fator de cronificação de enxaqueca, é fator de desencadeamento de crises. Então você, na medida do possível, procure reduzir seu consumo de álcool. Tenha em mão um bom medicamento para tratar crises de enxaqueca. Converse com o seu médico, eu não posso passar receitas por televisão. Converse com o seu neurologista para que você tenha um bom medicamento disponível à mão, porque por ficar acordado mais tarde, fogo de artifício, música alta, a tendência é que você desenvolva uma crise de enxaqueca justamente nessa noite. 31 de dezembro a gente não quer que isso aconteça, então tenha um bom tratamento preventivo em andamento e um bom tratamento para crises disponível dentro do alcance. A última dica que eu queria dar é para os pais de crianças autistas. Crianças com autismo costumam sofrer muito nessas festas de fim de ano por uma série de razões. Primeiro, porque tem muita gente estranha em casa. Segundo, por questão de seletividade alimentar, tem muita comida diferente, normalmente eles não toleram bem. E terceiro, por questão de ter que usar determinadas roupas ou ter que fazer muito contato físico. Autistas não costumam interagir muito bem em um grande grupo de pessoas, mesmo que sejam parentes. Então, primeira dica, entenda que o seu filho vai ficar, ou sua filha vai ficar um pouco mais ansioso, agitado, nervoso, vai dar um pouco mais de trabalho. Isso é normal, esteja preparado, isso não é culpa dele, simplesmente vai acontecer. É você que tem que estar preparado para isso. Segunda questão, se alguém na sua família, mesmo que seja na sua família, falar mal da sua criança, ofender a sua criança, usar o autismo da sua criança contra ela de alguma forma, fizer algum comentário pejorativo e o seu filho ouvir e você estiver presente, defenda seu filho imediatamente. Imediatamente, não permita que seu filho enxergue que você permitiu que ele fosse agredido, que ele fosse ofendido. Isso vai ser muito útil para você nessa festa de fim de ano e ao longo de toda a vida e criação da sua criança.
beleza? No quadro Na Ponta do Bisturi, o médico cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini fala sobre o Body Tight, um procedimento que vem ganhando muito destaque por ajudar no contorno corporal e na firmeza da pele. Entenda como ele funciona e em quais casos podem ser indicados. Body Tight, já ouviu falar dessa tecnologia? É uma tecnologia que usa radiofrequência invasiva. Isso faz com que haja uma retração de pele muito maior e estímulo de formação de colágeno. Ela é indicada para pacientes que têm mais flacidez, aqueles pacientes que a gente define como borderline, que a gente fica na dúvida, precisa realmente ressecar pele dessa região ou não? Este aparelho pode fazer com que as cicatrizes tão indesejadas não sejam mais necessárias. E vamos para o Núcleo de Pesquisa e Espiritualidade em Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Relatos de quase morte com percepções verificáveis colocam em xeque o que sabemos sobre consciência. O médico, psiquiatra, pesquisador e fundador do NUPS, o Dr. Alexander Moreira Almeida, convida-nos a refletir até onde vai o alcance da ciência. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Bruce Grayson, naquele dia ele estava comendo uma lanchonete do hospital e ele sujou, acho que foi de ketchup, eu acho, a gravata dele. Ele fechou o jaleco dele para tampar a gravata, para as pessoas não verem, etc e tal. E depois, o paciente, que estava em coma e tudo mais e tal, refere para ele que viu ele aquele dia com aquela gravata manchada, tomando café com a gravata manchada de ketchup e tudo mais. Mas o mais desafiador e o mais interessante de tudo são justamente os casos de EQM com as chamadas percepções verídicas. A pessoa refere que observou coisas que aconteceram durante a parada cardíaca dele, por exemplo, que aconteceram ou no ambiente mesmo onde ele estava, já que estava com o cérebro sem funcionar, ele não poderia estar percebendo nada. Ou que aconteceram na sala de espera ou em outros lugares. E depois se verifica que estava correto. Por exemplo, o Bruce Grayson, que é esse pesquisador, o mais importante do mundo na área de EQM, ele tem um livro chamado, em inglês, After, acho que foi traduzido para Depois da Vida, se eu não me engano, em português. Saiu recentemente. Ele resume os 40 anos de pesquisa dele da área. E ele conta que ele começou a estudar o tema justamente porque ele tinha ido investigar um paciente que estava em coma e tudo mais e tal. Naquele dia ele estava comendo uma lanchonete do hospital e ele sujou, acho que foi de ketchup, eu acho, a gravata dele, sabe? E aí depois, o que ele fez? Ele fechou o jaleco dele para tampar a gravata, para poder, para as pessoas não verem, etc e tal. E depois, o paciente, que estava em coma e tudo mais e tal, refere para ele que viu ele aquele dia com aquela gravata manchada, tomando café com a gravata manchada de ketchup e tudo mais. Ou seja, que mostra ou sugere fortemente que a pessoa não está fantasiando. E, por sinal, aproveito para fazer um chamado. Nós estamos orientando um pós-doutoramento lá no NUPS da UFJF, do professor Fábio Carbogin, e nós estamos investigando justamente casos de percepção verídica em EQM. Então, se você teve ou conhece alguém que durante uma experiência de quase morte teve algum tipo de percepção, viu coisas que depois se confirmou como verídicas, participa da nossa pesquisa. Tá? É só entrar em contato com a gente, né? É só mandar o relato, mas não é qualquer EQM, tá? Tem que ser EQM com percepção verídica. Nós estamos investigando no Brasil esse tipo de caso. Sensacional. Vocês perceberam que o Dr. Alexander Moreira Almeida mencionou a nova pesquisa do NUPS sobre as EQMs com percepções verificáveis? Esse estudo, conduzido pelo pesquisador e pelo Fábio Carbogin, está aberto à participação. Se você quiser saber mais, colaborar, é só acessar o link disponível no Instagram do @Fábio Carbogin. Combinado?
Ficamos por aqui. Mais um Conexão Saúde entregue com muito amor, com muito cuidado, com muita competência de todos esses profissionais escolhidos a dedo para todos vocês, para toda a nossa audiência. TV Cultura Paulista, TV Mundo Maior, Rádio Morada, Rádio Boa Nova. Toda semana um programa novinho feito para vocês. Um beijo enorme e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilen, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Escola Girassol, há 25 anos, semeando o futuro.